Ah, tá. Ok, muito bem, meus amigos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje é um dia especial, é o encerramento, né, desse estudo bíblico que nós estamos fazendo. Hoje nós chegamos na 21ª e última lição desse estudo bíblico, que é o segundo estudo feito aqui na classe Bíblica Verdade. Tá? Lá no final, eu vou explicar como é que vai se dar o próximo módulo da classe bíblica. Então, peço que vocês fiquem no final, mais um pouquinho, tá bom? Então, essa é a classe bíblica Verdade. E aqui na classe bíblica, nós tivemos, né, o compromisso, na missão e o compromisso de apresentar a verdade para vocês, para todos aqueles que quisessem, né, estudar de forma gratuita, né, a respeito das profecias de Daniel e Apocalipse. Foi o estudo que nós iniciamos, né? E depois nós começamos também esse aqui, que é o estudo bíblico A Verdade, onde nós estudamos vários temas que têm a ver com a nossa salvação. E não basta só você estudar a Bíblia, você precisa estudar para conhecer a verdade, né? E é por isso que cada estudo nós estudamos a verdade sobre algo. Deixa eu melhorar a iluminação. Então, nós estudamos, por exemplo, a verdade sobre a Bíblia Sagrada, nós estudamos a verdade sobre a volta de Jesus, nós estudamos a verdade sobre a morte, né? A verdade sobre mais recente, né? A verdade sobre os dons espirituais, sobre dízimos e ofertas, a verdade sobre justificação e salvação, a verdade sobre a origem do mal, enfim, foram várias verdades, vários estudos bíblicos, foram 21 temas, né? 20 até agora, hoje o 21º, e em cada um deles nós aprendemos a verdade a respeito de algo, algum assunto, algum tema, alguma doutrina que tem a ver com a nossa salvação. E hoje não é diferente, nós vamos estudar a respeito de uma doutrina bíblica que tem tudo a ver com a nossa salvação. Vocês vão ver, nós já vimos, né, em outros estudos, e hoje nós vamos estudar de forma específica sobre o batismo, né? Então, na lição 21, vocês vão aprender a verdade sobre o batismo. Ok? Vocês ouvem um som no fundo, aqui no meu áudio? Agora parou. Parou, né? Sim. Ok. Então, vamos aprender o que Deus nos ensina na sua palavra a respeito do batismo, ok? Então, antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos para mais uma vez estudarmos a Tua palavra. E não podemos estudar a Bíblia sem termos o Teu Espírito como nosso professor, como nosso guia, para que Ele nos guie a toda a verdade. E hoje pedimos que o Espírito nos guie a toda a verdade a respeito do batismo. Nós possamos estudar e entender aquilo que o Senhor nos ensina a respeito dessa doutrina e que nós possamos colocar em prática na nossa vida, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder estudar a Tua palavra com os nossos amigos, que o Senhor esteja com cada um deles nesse momento e possamos concluir esse estudo recebendo do Senhor as Tuas bênçãos espirituais. É no nome de Jesus que nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Ok. Vamos lá.
Acompanhe comigo a leitura na tela. Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali, Jesus pediu a João que o batizasse, porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Esse relato está em Mateus, capítulo 3, dos versos 3 a 15. Então, meus amigos, o batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas devem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus é o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Então, nós vemos ali, por meio do exemplo de Jesus, né, e pelo ensino da própria Bíblia, a importância do batismo, e é por isso que esse é um dos temas que nós vamos estudar aqui no Estudo Bíblico A Verdade. Na primeira pergunta, nós vamos ver, antes de subir ao céu, que ordem deu Jesus a seus discípulos? O texto que nós vamos ler está em Mateus 28, versos 18 e 19. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a pergunta é, antes de subir ao céu, que ordem deu Jesus a seus discípulos? A ordem que Jesus deu é que os seus discípulos fossem, né, que é o ide aí, e fizessem discípulos de todas as nações, ou seja, não havia barreiras de nações, né? Me fugiu a palavra agora. E eles deveriam batizar essas pessoas, esses discípulos, né? Em nome da Trindade, né? Em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa foi a ordem, né, que Jesus deu aos seus discípulos antes de subir ao céu, ok? Então, veja, o batismo é uma ordem divina, né? Foi o próprio Jesus quem ordenou. Segunda pergunta agora, que mensagem João Batista pregou às pessoas no deserto? Marcos 1, 4. Vamos ler. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, que mensagem João Batista pregou às pessoas no deserto? Qual era a mensagem principal de João Batista? João Batista pregou batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A palavra remissão, meus amigos, significa perdão, é o mesmo que perdão. Então, qual era a mensagem de João Batista? Ele pregava batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, ele dizia que as pessoas deveriam batizar, deveriam se arrepender, né, e serem batizadas para que elas pudessem receber de Deus o perdão dos seus pecados. Só um minuto aí, meus amigos. Ok. Então, meus amigos, essa era a mensagem que João Batista pregou. João Batista que
veio, né, como precursor de Jesus, ele veio para preparar o caminho para Jesus. E então foi ali, com João Batista, foi instituído o batismo. Ele foi o primeiro a batizar as pessoas, tá? E o batismo, ele substituiu outra coisa, né, que era símbolo da aliança de Deus com os seus filhos, que era a circuncisão, tá? Então, o batismo substitui a circuncisão. Então, vejo que batismo tem a ver com perdão de pecados. Isso aqui é importante ter isso em mente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Vamos voltar a falar disso. Terceira pergunta agora. Nós vamos ler Marcos, capítulo 1, versos 9 e 10 e responder essas três perguntas aí. Ó. Na letra A, quem foi batizado por João Batista? Na letra B, onde Jesus foi batizado? Onde essa pessoa foi batizada? Já até respondi, né? E na letra C, como foi batizado? Vamos ver. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, vamos responder. A letra A, quem foi batizado por João Batista? Como já havia falado, né? Foi Jesus. Jesus foi batizado por ele. Na letra B, onde Jesus foi batizado? Aí diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, Jesus foi batizado em um rio chamado Jordão. E na letra C, como Jesus foi batizado? O texto bíblico diz que Jesus, ao sair da água, né, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, se Jesus saiu da água, meus amigos, é porque ele primeiro entrou na água, né? Então, respondendo à pergunta como Jesus foi batizado, Jesus, ele entrou na água para ser batizado, ou ele mergulhou na água, ele imergiu, né, mergulhou, e por isso que a Bíblia diz que Jesus saiu da água. Se ele saiu é porque ele entrou. Mas aí você pode pensar, mas entrar na água, eu posso entrar até o joelho, né, com a água até o joelho, até a cintura. Eu entrei na água. Por aí não dá para saber se Jesus teve todo o seu corpo mergulhado. Realmente não dá para saber. Mas quando nós vemos os outros textos bíblicos, nós vamos ver daqui a pouco, nós vemos que o batismo bíblico é dessa maneira, tendo todo o seu corpo mergulhado na água, tá? Quarta pergunta, quantas formas de batismos são reconhecidas na Bíblia? Efésios 4:5. Diz o seguinte, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, quantas formas de batismo são reconhecidas na Bíblia? Somente uma. A Bíblia diz que existe um só batismo. Ou seja, só há um tipo de batismo que é verdadeiro, tá? Como é esse batismo, ou qual é esse batismo que é o verdadeiro, nós vamos ver na continuação aqui. Quinta pergunta, qual o significado do batismo? Isso aqui é muito importante. A grande maioria das pessoas não sabe qual o significado do batismo, mas o batismo tem um significado muito bonito e muito importante, tá? Nós vamos ver aí na letra A e B esses versos e eles vão nos dar a resposta para essa pergunta. Qual o significado do batismo? Na letra A nós vamos ler Romanos 6, versos 3, 4 e 10 para responder a pergunta qual o significado do batismo, ok? Os versos 3 e 4 diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Então, segundo esses versos aqui, nós já temos uma ideia, né, do significado do batismo. Aí diz que quando nós somos batizados em Cristo Jesus, nós somos batizados na sua morte. Depois diz que nós somos sepultados com Jesus no batismo, ok? E depois fala que como Cristo foi ressuscitado, em outras, não fala diretamente, né, mas de forma indireta diz que assim como Cristo foi ressuscitado, nós também ressuscitamos, né, para andar em novidade de vida, ou seja, não uma velha vida, mas sim uma nova vida com Jesus, ok? Mas aí fala que um dos significados do batismo é a morte, mas morte de quê? Ou morte para quê? O verso 10, continuação, né, de Romanos 6, vai nos dizer: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, meus amigos, está aí, ó. O primeiro significado do batismo é morte para o pecado. A pessoa morreu para o pecado, assim como Jesus morreu também por nós, né? Nós também devemos morrer, mas não é uma morte física, mas sim uma morte para o pecado, ok? E quem morre precisa ser o quê? Precisa ser enterrado, sepultado. Esse é o segundo significado do batismo. Nós vamos novamente ver, né, nesse texto aqui, ó, Colossenses 2:12. Novamente, porque lá em Romanos 6, 3 e 4 já falou do sepultamento. Diz assim, Colossenses 2:12: tendo sido sepultados juntamente com ele, ou juntamente com Jesus, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Olha, agora sim fala claramente da ressurreição. No qual, em Jesus, né, igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, vejam, meus amigos, que o significado do batismo tem tudo a ver com Jesus. Assim como Jesus morreu, no batismo nós também morremos para o pecado. Assim como Jesus foi sepultado após a sua morte, nós também somos sepultados. Onde agora? Na terra, debaixo da terra? Não, nas águas. E assim como Jesus ressuscitou, nós também somos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o poder que nos transforma, né, em filhos de Deus, ok? Então, os três significados do batismo: morte para o pecado, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Vamos falar mais a respeito disso aqui no comentário. Assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, o cristão deve morrer, ser sepultado e ressuscitar. Quando alguém morre para o pecado, precisa ser batizado. Ao ser mergulhado na água, a pessoa está sendo enterrada ou sepultada. Aqui já tem um argumento, né? Uma prova de que o batismo ele precisa ser por imersão, porque a pessoa precisa ser sepultada, tá? Esse é um dos significados do batismo. Olha só, um segundo argumento, a segunda prova é essa aqui, ó. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir. Então, o próprio significado da palavra batismo indica a forma correta, né, o batismo verdadeiro, como ele deve ser feito. Ele deve ser por imersão, tá? Por isso, não pode haver outro tipo de batismo senão por imersão. Isso quer dizer que esses batismos por aspersão, por infusão ou qualquer outro tipo de batismo não é o batismo bíblico, meus amigos. O batismo bíblico é o batismo por imersão, ok? Quem é sepultado? O velho homem.
E aí tem esses textos aí que você pode anotar, ou então você vai ter acesso lá no estudo em PDF, tá? Romanos 6, verso 6, Efésios 4, 22, Colossenses 3, 9, falam do velho homem. É esse velho homem que é sepultado. O sair da água simboliza a ressurreição, ok? Então, a pessoa sepultada ali nas águas, simbolicamente, quando ela sai das águas, ela está ressuscitando. E quem é que ressuscita ali? Não mais o velho homem, mas um novo homem, como diz lá em Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. Ou uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5, 17, Gálatas 6, 15. Portanto, meus amigos, o batismo simboliza a nossa morte para o pecado, nosso sepultamento e nossa ressurreição para uma nova vida. Okay? Então, olha só o significado grandioso do batismo, né? O batismo não é só uma cerimônia ali de mergulhar a pessoa na água por mergulhar. Não, tem um significado. Ali, aquela cerimônia ali, ela marca, né, o início da vida cristã. Porque antes, a pessoa, sendo um velho homem, né, vivia na prática do pecado. Mas, ao conhecer Jesus, essa pessoa decide morrer para o pecado e viver para Deus, né? E como que ela demonstra esse desejo? Exatamente por meio do batismo, né? Então, ela morre para o pecado e então ela é sepultada ali na cerimônia do batismo e ao sair da água ela está nascendo como uma nova criatura, né? Ou um novo homem e está nascendo ali como um filho de Deus para viver uma nova vida, não mais na prática do pecado, mas sim na prática da justiça ou na prática da obediência a Deus. Ok? Quantos sabiam desse significado? Você que está me acompanhando aí, você sabia do significado do batismo, que era tudo isso? Nem todos sabem disso. Eu sabia. Sexta pergunta agora, quais os passos que devemos dar antes do batismo? Nós vamos ver que existem alguns passos que nós devemos dar antes de sermos batizados. Nós vamos ver aí na letra A, Mateus 28, 19 e 20, nós já lemos, né? Lemos o verso 19, vamos completar com o verso 20 agora. Jesus disse: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, qual é o passo que devemos dar antes de sermos batizados? Segundo o próprio Jesus, ali, aqui nesses versos, ele disse que a pessoa precisa ser ensinada a guardar todas as coisas que ele ordenou, ok? Então, ninguém deve ser batizado sem antes estudar a Bíblia com alguém, né, que tenha conhecimento da palavra de Deus e que você perceba, né, que você conclua que essa pessoa, o que essa pessoa está apresentando para você é o evangelho verdadeiro, está correto, está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que a atitude correta, né, do cristão deve ser igual a dos bereanos. Né? Os bereanos ouviam a pregação de Paulo e dos outros missionários e eles iam conferir na Bíblia se o que Paulo tinha pregado se estava de acordo com a palavra de Deus. Então, essa é a atitude correta de todo cristão, tá? Você precisa ser ensinado a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Esse é o primeiro passo, ok? E aqui, durante 21 lições, né, nós estivemos ensinando para vocês as coisas que Jesus nos ordenou, né, que nós deveríamos guardar. As coisas que Jesus nos ordenou e que você deve guardar.
tá? Você foi ensinado a guardar todas as coisas que Jesus ordenou aqui através do estudo bíblico com a verdade. Se você perdeu alguma lição, então você tem aí acesso lá no canal da Classe Bíblica a todos os estudos, tá? E se você perdeu alguma das lições em PDF, você pode entrar em contato comigo também e pedir a lição, tá ok? Só um minutinho, meus amigos. Ok, meus amigos, vimos o primeiro passo. Vamos para o segundo agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir a palavra, pode perguntar, tá bom? Na letra B, agora, Marcos 16:16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, olha só, um segundo passo para o batismo é crer. Tá? Crer em quê? Ou crer em quem, meus amigos? Você precisa crer em Jesus e crer no Evangelho, ok? Então, Jesus diz: quem crer nele e no Evangelho deve ser batizado. O batismo, então, é uma consequência de você crer em Jesus e crer no Evangelho, tá? E vejam que o batismo é tão importante, né, que Jesus disse que ele é um dos passos também para a nossa salvação, né? Porque ele diz: quem crê e for batizado será salvo. E depois ele diz assim: quem, porém, não crê será condenado. Interessante que Jesus não diz assim: quem, porém, não crê e não for batizado será condenado. Por que Jesus não diz não for batizado ali junto com não crer? Porque, meus amigos, quem não crê em Jesus e no Evangelho, automaticamente não será batizado, não vai querer ser batizado. Então não tinha por que Jesus falar. Agora, a pessoa que crê em Jesus e no Evangelho, ela vai querer ser batizada, porque ela entende que essa é a vontade de Deus para a sua vida, ok? E como nós explicamos durante todo esse estudo, crer em Jesus é igual ter fé em Jesus, que é igual a confiar em Jesus. Então, quem confiar em Jesus, quem confiar no Evangelho verdadeiro, será batizado e será salvo, ok? Letra C agora, vamos ver mais um passo que devemos dar antes do batismo. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, qual é o passo aqui? O terceiro passo é o arrependimento, mas nós devemos nos arrepender do quê? Devemos nos arrepender do quê, meus amigos? Dos nossos pecados, né? E aí, nós voltamos lá para o que nós vimos lá no início, né? Quando nós vimos que João Batista pregava batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, não é possível haver batismo sem antes haver arrependimento dos pecados, meus amigos. Porque se a pessoa morreu para o pecado, é porque antes disso ela se arrependeu dos seus pecados, né? Não tem como ter morte para o pecado sem que a pessoa tenha se arrependido desses pecados, dos seus pecados, né? E se não houve morte, não tem por que ter sepultamento, ok? Então, arrependimento é indispensável, é um item indispensável para que a pessoa seja batizada. Próximo passo que está intimamente ligado com o arrependimento é esse aqui, ó, Mateus 3:6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, a confissão dos pecados, que está intimamente ligada com o arrependimento, os dois caminham juntos, né? É o quarto passo que devemos dar antes do batismo.
Então, se você se arrependeu, você então deve confessar os seus pecados a Deus, né? E então você vai receber o perdão desses pecados e então você ali depois de ter se arrependido, ter confessado e recebido perdão, você vai então fazer a sua cerimônia fúnebre, né? A sua cerimônia ali do batismo que marca a sua morte para o pecado, sepultamento e a ressurreição para uma nova vida com Jesus. Tem mais um passo. Mateus 3:8, João Batista falando ali para os fariseus que vinham para ser batizados, ele diz o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O contexto aqui é que os fariseus estavam indo para ser batizados, eles estavam vendo várias pessoas sendo batizadas, e eles pediram para ser batizados também. Mas João Batista viu que a motivação deles não era verdadeira. Eles não estavam arrependidos de seus pecados, eles não haviam confessado seus pecados e, portanto, não se via na vida deles frutos dignos de arrependimento, ou seja, mudanças na vida deles. Então, vejo que algumas mudanças, né, devem vir mesmo antes do batismo. A pessoa não deve esperar ser batizada para decidir fazer mudanças na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício do álcool, né, do alcoolismo. Essa pessoa, ela precisa ser batizada, ela deve primeiro ser batizada para depois decidir abandonar o seu pecado, ou seja, o seu vício, ou ela primeiro precisa abandonar o seu vício, né, pedir o perdão de Deus por esse pecado e depois ser batizada. Segundo esse texto aqui, o fruto vem antes do batismo, né? O fruto que vem de um arrependimento sincero e verdadeiro deve vir antes do batismo, ok? Então, esse é mais um passo que devemos dar antes do batismo. Então, vimos aí 5 passos e esse é o 6º e último passo na letra F, Atos 8:36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, olha só, sempre tem que ter água para que haja batismo, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Aqui o contexto é que Filipe estava estudando a Bíblia com um eunuco, etíope, né? E aí ele foi ensinando ali o evangelho apresentado no Antigo Testamento, que a Bíblia falava a respeito da vinda do Messias, né, de Jesus, e, ou seja, ele foi ensinado, né, como nós vimos lá no primeiro passo. E aí, quando eles passaram por um local que havia água, passaram próximo de um rio ali, ou de um lago, então o eunuco disse: eis aqui a água, que impede que seja batizado? O que o eunuco fez aqui? Ele pediu o batismo, né? E esse é o último passo para quem quer ser batizado. Depois de você ser ensinado a guardar todas as coisas que Jesus ensinou, depois de você crer em Jesus ou confiar em Jesus no evangelho verdadeiro, depois de você se arrepender e confessar os pecados a Deus e produzir frutos dignos de arrependimento, o que você deve fazer é pedir para ser batizado, porque o batismo é uma decisão individual. Ninguém deve ser forçado a tomar essa decisão. Deus não nos força a nada. Então, a pessoa deve pedir o batismo por livre e espontânea vontade, assim como o eunuco fez aqui. Ok, meus amigos? Então, dados todos esses passos, então, você deve ser batizado. Ou batizada, né? 7ª pergunta agora. Além do batismo com água para arrependimento dos pecados, nós vimos que o batismo com água está ligado ao arrependimento e ao perdão dos pecados, ok?
Que outro batismo a Bíblia afirma existir? Mateus 3:11, que diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, além do batismo com água para arrependimento dos pecados, que outro batismo a Bíblia afirma existir? O outro batismo, meus amigos, é o batismo com o Espírito Santo. E segundo as próprias palavras de Jesus, é Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo com água, ele é feito por um ministro, né? Um ministro do Evangelho. Geralmente um pastor, ok? Mas o batismo com o Espírito Santo não é dado por seres humanos. Não é feito por seres humanos. É o próprio Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo, ok? E enquanto o batismo com água tem a ver com o perdão dos nossos pecados, que tem a ver com arrependimento e perdão dos pecados, o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, tem a ver com a vitória sobre o pecado, ok? E cada um deles tem a ver com um passo da nossa salvação. Daqui a algum tempo eu vou fazer uma das minhas pregações será sobre os 3 passos para a salvação. Então, o primeiro passo é a justificação, o segundo é a santificação. Então, o batismo com água está dentro do primeiro passo, que é a justificação. O batismo com o Espírito Santo está dentro do segundo passo, que é a santificação. E nesse processo de santificação, à medida que você vai se relacionando com Jesus, vai tendo comunhão com Jesus todos os dias, Jesus vai nos batizando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos dando poder para vencermos e abandonarmos todo tipo de pecado. Ok? Porque o batismo com água não nos dá a vitória sobre o pecado. Ele nos dá o perdão dos pecados. Ok? Ele marca a nossa morte para o pecado. Mas a possibilidade de pecar ainda existe. E é por isso que nós precisamos de uma força que está fora de nós, de um poder que vem do alto, poder que vem do alto, que é o poder do Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. É Ele quem vai nos dar poder para vencermos o pecado na nossa vida e morrermos definitivamente para o pecado. Ok? Então, como eu falei, o primeiro batismo com a água tem a ver com justificação, ou seja, o perdão dos pecados. O segundo batismo com o Espírito Santo tem a ver com santificação. Apesar de ter morrido para o pecado, a pessoa que foi batizada pode ainda pecar? Uma pergunta. E eu já, no meu comentário, já respondi que sim, né? Existe ainda a possibilidade de pecar, mesmo depois de ser batizado. E isso nós vemos nesses 2 versos que eu vou ler aqui. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode procurar. 1 Pedro 3:21 e 1 João 2:1. 1 Pedro 3:21 diz assim: ó, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então vejo que o batismo ele não causa, né, na nossa vida a remoção da imundícia da carne. Ou seja, em outras palavras, o batismo não retira de nós a natureza pecaminosa. Essa natureza continua existindo dentro de nós, apesar de que ela vai passar a existir ali de uma maneira, ela vai ficar como se estivesse morta, né, dentro de nós. Mas
se ela for alimentada, né, se a natureza pecaminosa for novamente alimentada, ela volta, e volta com força, né? Então, o batismo não retira de nós a imundícia da carne, ou seja, o pecado, né, a natureza pecaminosa. Mas o batismo é, como diz aqui, ó, a indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, você mostra que agora você tem uma boa consciência para com Deus, né? Você decidiu viver uma nova vida com Deus. E o outro texto é 1 João 2:1, que diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha só, esse é o desejo de Deus, que a gente não peque, não viva na prática do pecado. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, apesar do desejo de Deus é que a gente não peque, mas ele mesmo diz, se, todavia, alguém pecar, ou seja, a possibilidade de pecar continua existindo. Mas nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo justo. Agora, entenda uma coisa. O cristão, ele não vai viver mais na prática natural do pecado, ou na prática constante do pecado. O cristão, e aí ele demonstra isso por meio do batismo, né? Ele morreu para o pecado. Então, antes do batismo, né? Antes de iniciar uma caminhada com Deus, nós vivemos na prática normal do pecado. Nós pecamos normalmente. Para nós é algo natural, é normal. Não existe luta contra o pecado. Mas depois que nós iniciamos essa caminhada com Deus, né? Depois somos batizados, nós morremos para o pecado, nós vimos que esse é o significado do batismo, né? E agora nós não vamos mais viver na prática do pecado, no sentido de que se nós pecarmos, meus amigos, o pecado vai ser não mais uma regra, mas sim uma exceção na nossa vida. Então, não é que o cristão vai continuar pecando normalmente, não. Porque Deus nos chama para uma nova vida, para uma vida com Ele, né? Não mais na prática do pecado, mas sim na prática da justiça. Então, se engana o cristão que acha que pecar é algo normal na vida dele. Não é. O pecado pode acontecer, mas será uma exceção, não mais uma regra, tá? E aí, ao pecar, né, o que a pessoa deve fazer? Ela deve buscar a justificação. E aí ela recorre a quem? É o que João fala aqui, ó. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então você vai a Jesus para receber o perdão e a justificação dos pecados. E aí você volta de onde parou, tá? Entendeu, meus amigos? Então, depois de ser batizado, existe a possibilidade de pecar, você pode cair em pecado, mas isso não deve ser uma regra na sua vida como era antes do batismo. Deve ser uma exceção. E ao pecar, a primeira coisa que você deve fazer é correr para Jesus para receber dele o perdão dos pecados. Ok? Oitava pergunta agora. O que Jesus disse ser impossível ao ser humano se ele não nascer de novo, ou seja, se ele não nascer da água, isso é o batismo com água, e se ele não nascer do Espírito. Está falando do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o que Jesus disse ser impossível ao ser humano se ele não nascer da água e do Espírito. Ou seja, se ele não for batizado com a água e não for batizado com o Espírito Santo. João 3, verso 3 diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a primeira impossibilidade para quem não nascer de novo é que não pode ver o reino de Deus. Vamos ver o verso 5 agora. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, é o mesmo que nascer de novo,
não pode entrar no reino de Deus. Então, a segunda impossibilidade é que a pessoa não pode entrar no reino de Deus. Não é só ver, né? Não vai ver e nem entrar. Ou seja, em outras palavras, não será salva. Então, Jesus disse ser impossível ao ser humano ser salvo se ele não nascer de novo, ou seja, se ele não for batizado com água e com o Espírito Santo. Ele não pode ser salvo, não pode entrar no reino de Deus. Então, vejam a importância do batismo, meus amigos. O batismo é indispensável para a nossa salvação. E é por isso que esse é um dos temas do estudo bíblico à verdade. Nona pergunta agora: quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? Atos 2:38. Nós já até lemos, vamos ler novamente. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão ou perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, aqui diz Pedro, né, ali inspirado pelo Espírito Santo, disse que ao ser batizada para a remissão, perdão dos pecados, a pessoa então receberia o quê? O dom do Espírito Santo. Ok? Em outras palavras, receberia o batismo do Espírito Santo. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo com o batismo nas águas. Eles não são dois batismos, mas um só batismo, como nós vimos lá em Efésios. A diferença do batismo do Espírito Santo é que este deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e foram batizados. Ok? Então, o batismo com água, Jesus disse que ele não precisa ser renovado, né? Você não precisa ser batizado várias vezes, a não ser que você se afaste de Jesus e aí depois você retorne, aí sim você precisa ser rebatizado. Mas se não houve um afastamento assim de Jesus, se não houve uma rebelião aberta, né? Então não é necessário você batizar com água novamente. Mas o batismo com o Espírito Santo, não. Esse você precisa receber todos os dias. Nós estudamos isso com mais detalhes lá na lição 7, a verdade sobre o novo nascimento. Tá? Então, se você quiser entender mais a respeito do batismo do Espírito Santo, assista essa aula, estude a lição em PDF para que você entenda com mais detalhes. Tá? Mas aqui já fica claro que o batismo do Espírito Santo é recebido juntamente com o batismo com água. E a diferença dos dois é que o batismo do Espírito Santo precisa ser renovado todos os dias. E, como nós vimos, é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Então, é quando temos comunhão com Jesus que nós recebemos dele esse batismo. 10ª pergunta agora: como podemos saber se o crente possui o Espírito Santo? Aí nós vamos ver dois textos aí na letra A e B. Mas antes, você já deve ter visto algumas supostas manifestações do Espírito Santo. Uma delas é o famoso dom de línguas, né? Que nós estudamos há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, na lição 19, a verdade sobre os dons espirituais. Outras supostas manifestações do Espírito Santo, que talvez você já tenha visto em vídeos, é a pessoa girar. A pessoa gira, 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 gira. E ali é uma manifestação do Espírito Santo, né? Conforme eles acreditam. Outras, talvez você já viu também, a unção do riso, né? Que a pessoa ri, 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 e ali é uma manifestação do Espírito Santo.
uma suposta manifestação. Mas, meus amigos, nada disso são manifestações verdadeiras do Espírito Santo. Nós vamos ver agora. Como nós podemos saber se o crente possui realmente o Espírito Santo? Ok? Atos 5:32 diz: Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, olha só, outorgar é o mesmo que dar. Então, aqui diz que Deus deu o Espírito Santo, ou dá o Espírito Santo àqueles que fazem o quê? Aqueles que lhe obedecem, ou seja, aqueles que obedecem a Deus. Então, como podemos saber se o crente possui o Espírito Santo? Primeira coisa, ele precisa viver uma vida de obediência a Deus. É claro, porque se ele vive uma vida de desobediência a Deus, isso é o mesmo que dizer que ele vive em pecado. Se ele vive na prática do pecado, ele não pode receber o batismo do Espírito Santo. Tá? Então, a obediência é o primeiro sinal de que uma pessoa, de que o crente possui o Espírito Santo. Então, não adianta falar em línguas e não viver uma vida de obediência a Deus, ok? E isso vale para as outras supostas manifestações também. Na letra B agora, nós vamos ler Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, uma outra forma de nós sabermos se um cristão possui o Espírito Santo é se ele tem na sua vida o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina, né? Você já viu a tangerina, ou em outros lugares chama mexerica, né? Ela é um único fruto, mas ela é formada por vários gomos, né? O fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina de 9 gomos, tá? Você conta aí, ó, são 9 qualidades que o cristão terá na sua vida, né? Todas vindas de Deus, né? Concedidas pelo Espírito Santo, que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, né? A benignidade, ou seja, vem de bem, né? Pessoa que faz o bem, a bondade, a fidelidade, pessoa que é fiel a Deus, que é fiel ao próximo, mansidão e domínio próprio, né? Então, essas 9 qualidades existirão na vida do crente, do cristão, que possui o Espírito Santo, ok? E assim nós podemos saber se ele realmente possui ou se ele está sendo batizado com o Espírito Santo. E nós podemos saber na nossa vida também, né? Se nós estamos sendo batizados por Jesus com o Espírito Santo. Então, primeiro nós precisamos obedecer, viver uma vida de obediência a Deus e precisamos ter na nossa vida o fruto do Espírito. 11ª pergunta agora. Quando uma pessoa recebe a Jesus por meio do batismo, como Deus a considera? Ou seja, depois que a pessoa é batizada, depois que a pessoa recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador por meio do batismo, como Deus a considera? João 1:12. Diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, ou seja, a todos quantos receberam Jesus, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando uma pessoa recebe a Jesus por meio do batismo, como Deus a considera? Deus a considera filho ou filha dele, né? Você recebe de Deus poder para ser feito filho de Deus.
Isso quer dizer que nós não somos filhos de Deus? Não existe até um ditado que diz, eu também sou filho de Deus, todos são filhos de Deus. Não, meus amigos, nós não somos filhos de Deus. Nós deixamos de ser filhos de Deus quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. E para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e isso deve ser demonstrado por meio do batismo. Nós devemos crer no seu nome, e assim nós vamos receber de Deus poder para sermos feitos filhos de Deus. Então vejo que se tornar filho de Deus não é algo tão simples, é um milagre, por isso que é necessário o poder de Deus. É o poder de Deus que nos torna seus filhos, ok? E aí sim nós passamos a ser filhos de Deus, não mais criaturas de Deus, mas também filhos de Deus. 12ª pergunta, o que acontece quando somos batizados? 1 Coríntios 12, versos 13 e 17. Os dois versos se complementam, tá? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, vejam, aí diz que em um só Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo é esse? Olha só, o verso 27 agora. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, voltando lá, aqui diz que nós fomos batizados em um corpo, verso 13, né? E quando nós vamos para o verso 27, nós vemos que nós somos batizados no corpo de Cristo. E aí nós passamos a ser membros desse corpo, ou seja, membros do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja. Então, respondendo à pergunta, o que acontece quando somos batizados? Nós nos unimos ao corpo de Cristo, ou nos unimos à igreja de Cristo, nós nos tornamos membros da igreja de Cristo. Qual é a igreja de Cristo, meus amigos? A igreja de Cristo é a igreja que prega toda a verdade. Essa é a igreja de Cristo, e ela possui outras características também que nós estudamos na lição passada, lição 20, a verdade sobre a igreja verdadeira, que você pode ver ou rever também lá no canal, tá bom? Então, toda pessoa que é batizada, ela se une, ela está se unindo, né, à igreja de Cristo. Então, é por isso que você deve ser batizado na igreja verdadeira, porque aí você vai ter certeza que você está se unindo ao verdadeiro corpo de Cristo. Ou seja, você está se unindo à verdadeira igreja de Cristo, ok? E é por isso que você precisa estudar a lição sobre a igreja verdadeira para identificar que igreja é essa. E aí você precisa decidir se batizar nessa igreja. 13ª pergunta agora, já estamos finalizando. Quando é o tempo oportuno para tomar a decisão de ser batizado? Quando é que nós devemos tomar a decisão de sermos batizados, meus amigos? 2 Coríntios 6:2 diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, quando é o tempo oportuno para tomar a decisão de ser batizado? O tempo oportuno é agora, meus amigos. Deus diz aí, agora é o tempo sobremodo oportuno, agora é o dia da salvação. Então, se você ainda não foi batizado na Igreja de Cristo, você precisa fazer isso agora, né? Nem hoje, nem ontem. Então, você deve tomar essa decisão agora. E entenda uma coisa, tomar a decisão agora não quer dizer que você vai ser batizado agora. Você pode tomar a decisão hoje de ser batizado ou batizado, e aí você vai se preparar
para o seu batismo, tá bom? Mas a decisão você pode tomar agora. Última pergunta agora, 14ª. Que apelo Deus faz a quem ainda não foi batizado? Atos 22:16 tem o apelo de Deus para você. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, o apelo de Deus a quem ainda não foi batizado é todo esse verso aí. O apelo de Deus é: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Então, meus amigos, esse é o apelo de Deus para você que ainda não foi batizado na Igreja de Cristo, no corpo de Cristo, a Igreja verdadeira, ok? Pode ser que você já tenha sido batizado em outra igreja. Pode ser que você foi batizado quando bebê, por aspersão, né, ou por infusão, mas você entendeu que esses não são batismos verdadeiros. Você entendeu que um bebê não pode ser batizado, porque um bebê não tem condição de crer em Jesus. Um bebê não tem condição de se arrepender e confessar seus pecados, até porque ele nem tem, né? Ele não tem pecados ali, né? Tem a natureza pecaminosa dentro dele, mas não tem atos pecaminosos na sua vida, né? Então, um bebê não pode ser batizado. Você só pode ser batizado quando você tem consciência das coisas, você já consegue entender, tem uma certa idade que você já consegue entender as coisas. Então, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje. Nós, como todo estudo, nós vamos concluir tomando uma decisão, né? E se você quer tomar essa decisão, você vai expressar aí o seu desejo a Deus, tá? E eu não vou ouvir, mas Deus vai ouvir a sua decisão agora, nesse momento. Se você quiser, pode ler comigo aqui. Aceito o plano de Deus para a minha vida, por isso decido morrer para o pecado. O plano de Deus que nós vimos é ser batizado, né? Decido ser batizado ou batizada e me unir à Igreja de Deus. Quero também receber o batismo do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Amém, meus amigos? Eu espero que essa seja a sua decisão. Eu fui batizado quando eu tinha 10 anos de idade. Eu nasci na igreja, fui batizado com 10 anos e até hoje eu permaneço na mesma igreja onde eu fui batizado aos 10 anos, por entender que essa igreja é a igreja verdadeira, é a igreja de Cristo, e eu desejo fazer parte do verdadeiro corpo de Cristo, né? É por isso que eu permaneço nessa igreja até hoje. E aqui na classe nós temos uma pessoa que, para a honra e glória de Deus, durante esse período de funcionamento da classe, né, tomou a decisão de ser batizada, que é a Dona Rosa, né? E eu fico muito feliz porque a classe bíblica teve influência sobre a decisão dela, né? Teve uma contribuição, é claro que não foi só isso, que Deus usa vários fatores, né, para alcançar uma pessoa, mas eu, professor Darcy, ficamos felizes por termos contribuído um pouquinho para que a Dona Rosa chegasse a tomar essa decisão de ser batizada na igreja que ela chegou à conclusão de ser, né, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Então, que Deus seja louvado por isso. E se você ainda não fez isso, eu convido você a fazer isso logo, né? Nós estamos vendo os últimos acontecimentos da história dessa terra, meus amigos. Nós não temos muito tempo aqui nessa terra. Para quem acompanhou o estudo a respeito das profecias de Daniel Apocalipse, você viu, você entendeu que todas as profecias de Daniel e de Apocalipse estão na sua parte final, mostrando que não falta muito para Jesus voltar. E todas as coisas que estão acontecendo na Terra, né? Nós acompanhamos as notícias, de vez em quando eu envio alguma coisa lá no grupo, tudo está indicando que o mundo está se preparando, né, para o retorno de Jesus. Então, é por isso que
essa decisão deve ser logo, né? E você pode tomar essa decisão hoje, como nós falamos, né? Não precisa adiar. Você pode tomar a decisão de ser batizado hoje, e aí você pode nos procurar aí no WhatsApp, aí depois nós vamos dizer o que você precisa fazer para ser batizado. Ok? Nós vamos orar agora. Depois eu peço que vocês continuem, vocês não saiam, por favor. Nós vou falar rapidinho com vocês, vou explicar como é que vai ser o funcionamento da classe bíblica no próximo módulo, e aí vocês vão ver se vocês desejam ou não continuar. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu estou muito feliz por mais uma vez ter concluído a missão que o Senhor nos entregou de transmitir aqueles que desejaram transmitir as verdades da Tua Palavra, e nós estamos concluindo mais uma classe bíblica para a Tua honra e glória, e nós ficamos felizes também porque tivemos um fruto, que foi a Dona Rosa. O Senhor venha abençoá-la nessa caminhada, nessa jornada rumo ao céu, e aqueles que já estão nela também, meu Deus, tenham a Tua bênção e todos nós possamos receber o batismo do Espírito Santo na nossa vida, que o Teu Espírito nos ajude a vencer o pecado, cada pecado em nossa vida. Se há algum pecado acariciado, Senhor, nos dá poder para abandoná-lo, e possamos também sermos justificados cada dia. Aqueles que ainda não foram batizados, que tomem essa decisão, Pai, de serem batizados logo e se unirem ao corpo de Cristo, à igreja. E, Pai, possamos ter o Teu auxílio, o auxílio dos Teus anjos, especialmente do Espírito Santo, nessa luta que nós enfrentamos, que não é fácil, Pai. É uma luta muito grande, e a nossa principal luta não é nem contra Satanás, mas é contra o eu, é contra a nossa vontade, é contra a carne. Nos ajuda a renunciar o eu, a renunciar a nossa vontade e escolher fazermos a Tua vontade, Pai, todos os dias. Nos ajuda também a não nos distrairmos com as coisas desse mundo que Satanás coloca à nossa frente, mas possamos dedicar quanto tempo for possível para estarmos em comunhão com o Senhor Jesus, estando em oração constante, por meio do estudo da palavra da Bíblia também, todos os dias, por meio do testemunho também. E assim, Pai, possamos estar nessa caminhada rumo ao céu, e se nós não nos encontrarmos aqui nessa terra, talvez a gente não se encontre aqui, que eu possa encontrar cada um dos amigos que estão me ouvindo agora, cada um dos alunos dessa classe, possa encontrar no céu e poder dar um abraço e juntos agradecermos ao Senhor Jesus pela salvação que Ele nos concedeu. E é no nome dele que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos. Nós estamos concluindo aqui o nosso estudo de hoje e também o estudo bíblico à verdade, né? Nós agradecemos aqueles que acompanharam esse estudo ao vivo, aqueles que acompanharam pelo Facebook, ou vão acompanhar depois, aqueles que vão acompanhar no YouTube também. Eu vou encerrar aqui as transmissões, as gravações, e aí nós vamos conversar e vamos tirar dúvidas de vocês também, se alguém tiver dúvida, tá?